Olá, nosso Mesa de Crente. Hoje, como convidado, tem aqui o seminarista Djalma Souza, coordenador. Coordenador do Departamento Convencional de Embaixadores do Rei, Carioca, DECER Carioca. Daqui a pouquinho, logo após a vinheta, a gente retorna para esse bate-papo. Fique ligado. Já vai lá e se inscreve no canal Mesa de Crente. Bem, já estamos de volta aqui com o nosso convidado no nosso Mesa de Crente de hoje. Mesa de Crente, um podcast que faz a diferença. Djalma Souza. E aí, Djalma? Seminarista Djalma. Mas não vamos começar com o seminarista, não. Vamos ter tempo para falar, bater um papo sobre isso aí. E aí, nasceu num berço cristão, família crente ou não? Não. E como é que você conheceu a Cristo? Como é que foi esse trajeto aí teu até conhecer a Jesus Cristo? Isso aconteceu uma pouca idade. Eu tinha por volta de 8 anos aí. E minha mãe era crente e eu frequentava nessa época a igreja, mas eu ainda não tinha noção do que seria isso, até que a minha avó surgiu e me conduziu até a igreja. Nessa época minha mãe já estava afastada e eu continuei sozinho, né, seguindo essa caminhada. Quando minha avó não podia me levar, eu ia sozinho para a igreja, mas eu já tinha aí meus 9 anos de idade e foi justamente nessa época que eu terminei conhecendo a Cristo através da organização Embaixadores do Rei e ali me batizei na primeira igreja batista da Ilha do Governador, ali no Zumbi. Então, me batizei aos 9 anos de idade e tenho orgulho de dizer que me batizei com a camisa de Embaixadores do Rei. Na época era a Embaixada Walter Caixa, ali nessa igreja. Então, foi ali que eu iniciei a minha caminhada. Então, de vez em quando, a minha avó me levava, ia com ela, e depois passei a ir sozinho para a igreja também. Era a primeira igreja batista da Ilha do Governador, ali no Zumbi, né? No Zumbi. Foi quando. Então, a responsável foi a vovó. Deu continuidade, né? Primeiro eu vi no caminho da minha mãe, mas minha avó deu continuidade, manteve ali, realmente. Quantos anos você tinha na 9 anos, época? quando eu me 9 anos. batizei, com o pastor Roque Idade de Monteiro. entrar para a embaixada, né? E foi justamente aí, com a camisa de embaixador do rei, que eu me batizei. Quem batizou você? Pastor Roque Monteiro de Andrade. Roque Monteiro de Andrade. Isso já tem quantos anos? Olha, eu tô com 67 agora, foram 9 anos de idade, né? Eu estava ali naquela embaixada, 10, 11, passei depois desse período todo até a chegada do pastor Delcídio Souza Lima. Ele foi embaixador do rei ainda com o Dalton, pastor Dalton hoje. Interessante. A embaixada faz parte da sua história cristã, de vida cristã, desde É isso aí, o início, 68, né? 69. Desde o início. É. E se batizou com a camisa da embaixada. E como é que foi esse caminhar? Agora, como embaixador do rei, dentro de uma embaixada, e hoje depois se tornou conselheiro, hoje é coordenador. Como é que foi esse trajeto até você chegar a ser conselheiro? Você dentro da embaixada. Dentro da embaixada eu não O tinha menino muito. Djalma. O menino Djalma era o menino Djalma. O menino Djalma que passava por uma série de dificuldades, né, porque eu saía de onde eu morava e eu ia a pé para a igreja, a gente não tinha condições, eu morava ali na Rua do Mondiolo na época, Uhum. e muito complicado chegar até o Zumbi, mas eu ia, né, caminhando. E eu lembro que fizemos até uma excursão para Paquetá uma vez, e eu levei
o meu sanduíche para passar o dia, um sanduíche de pão com ovo, naquele papel de pão cinzento, né? E eu fui Papel ali, jornal, cheguei, né? papel jornal, e eu cheguei à igreja e não vi ninguém. E já tinham todos saído. E eu perdi, então, perdi a caravana. Tinham ido na primeira excursão a Paquetá. E eu resolvi sair por minha conta. E eu fui até Paquetá, sem dinheiro, sem nada. Então eu entrei no ônibus, peguei um ônibus, consegui chegar até a barca, e eu tinha na época 10 anos, eu acho. Uhum. 10 anos, 11. Fui embora. E eu cheguei lá em Paquetá e saí à procura do pessoal e encontrei uns 3 ou 4 circulando de bicicleta, e Sauraria, com a camisa de embaixador, era uma camisa branca com a insígnia. Com escudo, né? Muito Isso, da tempo. época. Então, Era só dessa essa, época, né? Não era personalizada. não existia. Depois que... Existia a época da camisa branca, depois a gola, tinha a gola azul, aqui azul também, Lembro. mas a insígnia ficava bem no centro, né? Embaixadores do Rei embaixo. Então foi na época do meu guia, o guia que eu tenho até hoje, que é um guia de capa amarela de 1961. E foi muita história para contar, mas essa daí me marcou muito, porque eu consegui chegar com a camisa de embaixador do Rei, e eu falava que era embaixador do Rei, então as pessoas abriam portas para mim. E eu cheguei até Paquetá sem um centavo, e apenas com o meu sanduíche embaixo do braço, o sanduíche de pão com ovo, que era a única coisa que eu tinha, mais nada. E fui pela fé, e consegui encontrar o pessoal lá, e foi muito, muito bom mesmo. Era uma época complicada assim para mim, mas tive um apoio, principalmente de um amigo que eu tenho, que é o pastor Dalton. Foi um amigo, até hoje, um grande amigo. Foi uma bênção na sua vida. Né? Benção. Embaixador do Rei. Bênção e referência. Muito bom. Mais alguma história assim, engraçada ou interessante ou triste desse período de embaixador até chegar a ser conselheiro, fazer o curso de conselheiro? Alguma história que você lembra aí? Tem algo interessante que porque o embaixador sempre tem, né? Tem várias, né? Tem várias histórias, várias histórias tristes também. De tristes, emocionantes, principalmente de acampamento. Engraçado de acampamento tem, acampamento. Eu nem vou falar aqui porque fica muito chato a gente falar determinadas coisas que eram feitas no acampamento. Ainda mais que antigamente, nessa época daí... Não existia bullying, não existia nada disso. Não tinha negócio de bullying, né? Era bem diferente. Nem bullying, nem xícara, nem... Não, nada disso. Nem pires. E o pessoal ia para o sítio quando a igreja tinha condições, era um ônibus, saía da porta da igreja. Mas quando não tinha condições, a gente ia de trem. Ia de qualquer jeito. Mas trem, ia. Né? Ia para a estação lá. Não, eu lembro que Sítio do Sossego, ia trem, depois andava aquilo tudo até chegar lá no acampamento. A gente está falando do sítio, você que não tem ideia do que seja. O Sítio do Sossego é um lugar assim maravilhoso, né? É um lugar de bênçãos mesmo. Mas o Sítio do Sossego é um acampamento onde a gente chama de quartel-general dos embaixadores do Rei. E esse sítio foi comprado pelo nosso pioneiro, né? O missionário Alvin Hatton. Então ele comprou esse sítio e ali a gente faz todos os anos o nosso acampamento nacional de verão. É muito legal, muito legal. Mas agora a gente vai de ônibus para lá, já não tem mais nada. E outra, tem mimimi, né? Porque os garotos não querem caminhar. Então a gente às vezes tem que forçar um pouco, tipo assim, e o ônibus quebrou, rapaziada. Agora a gente vai ter que seguir a pé. Aí a choradeira daqui e dali, vão embora, reclamando e tal. Mas na minha época era caminhada, era aquilo que era gostoso. Ou senão era um caminhão com carroceria, e umas madeiras assim, aí né? Não, esse negócio aí de pau de arara, ali, Fala isso não, que eu me lembro que uma vez nós descemos numa estaçãozinha, não me lembro o nome ali, é Casimiro de Abreu. Ali, Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu, descemos numa estação ali, e ali eu não sei quem, como, apareceu, a gente estava esperando esse caminhão, né? E apareceu lá jaca, mas foi uma correria para comer jaca, e eu sei que era uma coisa engraçada. Mas conta aí, a história é sua, não é minha. Bom, mas faz sentido porque a gente conviveu praticamente numa época em que as coisas eram bem diferentes, né? E a gente curtia muito essa coisa do caminhar, e saía andando mesmo, e andando cantando ainda por cima, a gente chegava cantando. E chegava com calo no pé. Tem orgulho de ser embaixador. E você também. E era uma época diferente. E eu lembro, a propósito dessa época diferente, tem uma coisa que marcou minha vida, que hoje ela está totalmente fora desse nosso mundo de embaixador do Rei, que é a iniciação. Peraí, mas esse negócio é meio esquisito, né?
parece iniciação, essa coisa tem uma conotação um pouco... É esse o problema. Muitas conotações, muitos... E a gente vai falar de mimimi outra vez, mas tudo bem. Mas é interessante que no livro Sempre Embaixador, que é a biografia de Alvin Hatton, ali está escrito uma coisa que me fez lembrar desse tempo aí, da minha iniciação. Disse que alguns embaixadores se converteram durante a iniciação. Então a iniciação marcou a vida daqueles que são narrados nesse livro, Sempre Embaixador. Biografia de Alvin Hatton, né, o nosso pioneiro. O que trouxe a Organização Brasil em 1948. Desde lá, desde então, a gente está aqui, firmado. E eu lembro quando eu fiz a minha iniciação, porque eu sou dessa época, né? Do malho, da iniciação, meu Deus. Então, eu lembro que durante esse processo, aquilo me marcou muito mesmo. Porque ali eu vi coisas, e vi coisas depois daquilo, porque estava com venda nos olhos, né? Durante aquele... Era muito interessante. Tinha um aperto de mão. Se falar hoje aperto de mão, vão falar que isso aí não pode, que nada pode. Né? Mas antes eu tinha orgulho de apertar a mão, tinha uma simbologia, tinha algo ali. E aquilo me marcou realmente, porque fez uma diferença na minha vida. Na minha vida, e que aí, vamos dizer, o peso disso foi tão grande que a minha adolescência, apesar de altos e baixos, ela seguiu, ela caminhou. Até que uma coisa engraçada, interessante, diferente, é que na minha adolescência a gente criou o grupo do poste. Grupo de poste, formado por embaixadores ali. E que grupo era esse? Eram quatro adolescentes que se reuniam no poste, próximo à igreja, e ali a gente orava por todos os problemas da igreja. As pessoas entregavam pedido de oração, a gente ia lá no poste, orava no poste, a gente lia a Bíblia, a gente cantava, e a gente ficava ali até tarde. E veja, era uma pessoa que não tinha, era um outro tipo de comportamento, né, de cultura. Por quê? Porque eu morava ali numa rua, num local pobre, não tinha muitos recursos, também não tinha muita regra de chegar em casa mais cedo ou mais tarde, então não tinha confusão em casa, né? E a gente ficava ali. Quando chegava tarde, eu não estava com os meus amigos da igreja. Então a gente estava com um grupo do poste. Às vezes a gente ficava até tarde ali, orando, e a polícia passava. Passava ali perto do batalhão, o zumbi passava e passava perto da gente, olhava assim e ia embora. Uma vez a gente estava no Jardim Urambara, na Praia da Bica, também tarde da noite. A gente estava lá. A polícia chegou, ligaram o farol, saíram, olharam. Aí um gritou, falou assim, é o grupo do poste. Aí entraram no carro e foram embora. Ou seja, já conhecia o grupo do poste. Então a gente era famoso por isso. Todas as atividades da igreja tinha serviço real. Então a gente estava lá. Então nós éramos escalados para fazer limpeza da igreja, para orar, enfim. Nós nos oferecíamos. E nessa época foi a época em que eu li a Bíblia, porque a gente tinha competições entre nós, era de decorar versículos, né? E decorar versículos e de decorar palavras do dicionário. Coisa de louco, né? Mas era essa a nossa diversão de adolescente. Veja, e foi aí que eu li a Bíblia, né? A primeira vez que eu li a Bíblia toda foi justamente aí nessa competitividade, que marcou também, e marca hoje a vida dos nossos embaixadores, quando a gente fala de montagem bíblica, né? Um conhecimento de toda a estrutura bíblica, dos livros, da disposição dos livros, dos capítulos, etc., memorizando versículos. São as competições que nós temos. Então, eu tenho isso muito enraizado, né? Graças a Deus. Tenho muito que agradecer por esse período aí. E como é que vê, assim, a vontade de ser conselheiro? Boa pergunta. Na verdade, não veio vontade nenhuma. Isso se veio, não foi a minha, foi a de Deus. Porque, na verdade, o que aconteceu? Depois desse período todo, minha juventude, eu fui presidente de mocidade, a embaixada passou para outro estágio, já fora, eu cheguei a embaixador plenipotenciário na época, era o último posto, a ser conselheiro, não fui conselheiro. Então, o que aconteceu? Nessa época eu já estava namorando ali e tal, e casei. Então, quando eu casei, eu fui morar em Niterói. Então, eu saí da Ilha do Governador e fui para Niterói. Então, casei com a minha esposa, era da Terceira Igreja, eu era do Zumbi, casamos ali com o pastor Antonino, fez o casamento, e o pastor Delcídio Souza Lima
obviamente muito chateado porque não fez mais a oração, e a gente fez ali na igreja e fomos para Niterói. Então lá em Niterói a gente passou um tempo até que conseguimos ficar na primeira igreja batista de Niterói. Ali eu voltei ao trabalho com embaixadores. Mas eu Uhum. fiquei provisoriamente, então dava palestras e tudo ali, ajudava ajudava os conselheiros, mas não fiquei. Por quê? Porque eu fui à atividade da música. Como eu trabalhei no coral jovem, etc. Então foram várias inserções da música, na área da música. Então a música me tomou esse espaço de embaixada. Eu não fui conselheiro, mas ajudava sempre estava por Uhum. ali. Até que depois disso eu fui para Angola, eu fiquei 10 anos em Angola, e lá eu trabalhei com crianças, não tinha o trabalho em embaixada. Eu queria ver o trabalho de embaixada lá, mas não tinha isso. Uhum. Em 2017 eu voltei para o Brasil. Logo quando eu voltei para o Brasil, o que aconteceu? Então, meu filho mais novo, nós conseguimos encaixá-lo na embaixada lá onde eu estou hoje, que era a embaixada Pastor Marcos Neves. Uhum. Meu filho, então, foi dessa embaixada. Então, por causa disso, eu fiquei ali, no Jardim Guanabara. Então, a gente resolveu pedir carta para o Jardim Guanabara, ficamos com ele. Ele foi para a embaixada e, aos 9 anos de idade, ele se batizou e eu estava com ele dentro do batistério e já estava como conselheiro daquela embaixada. Então, eu entrei com a camisa de conselheiro e ele com a de embaixador. E eu lembrei que, aos 9 anos, eu estava me batizando com a camisa de embaixador. Então, meu filho mais novo estava ali. Essa foi a grande bênção. Foi Aos aí que eu 9 anos voltei. e com a camisa da embaixada, e agora você com a camisa de De conselheiro, conselheiro, com meu como filho ali, conselheiro. com 9 anos. Então, para mim, foi uma bênção aquilo. E foi aí que eu voltei por isso, né? E Uhum. comecei aí, fui fazer um curso de conselheiro depois desse período e me instalei em 2017, 2018, e desde então eu sou conselheiro dessa mesma embaixada. Aí, como conselheiro, hoje você é conselheiro e hoje coordenador do Descer Carioca. Uma caminhada, né? Foi Antes disso, eu fui coordenador, coordenador da foi ilha, coordenador vice, da ilha, vice, vice, vice da vice Rede daqui, Ilha, vice daqui, vice da rede ilha. vice da Eu Rede fui Ilha. muitas vezes vice, ainda sou vice. Eu gosto de ser vice. Mas disse que vice não é nada, não opita nada. É, Tem que pode esperar ser. o É igual a água de desinstituir ou salsicha, o né? outro tirar férias para É, não você é bem assim, ser não, porque eu, como vice, eu fiquei dando pitaco, né? Várias vezes, mas um vice ativo, né? um Um vice vice ativo. ativo, né? É. E, e aí, como coordenador, qual a perspectiva, qual o trabalho que você tem desenvolvido, o que, que você pensa é, sobre o Descer Carioca? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, foi assim: eu comecei como coordenador da Ilha do Governador, aqui do Uhum. nosso departamento associacional. E comecei ali com o Cristiano Medeiros, né, o amigão, e dando apoio, dando suporte. E depois, quando ele foi candidato, eu falei, não, eu vou te ajudar. E ele foi como candidato e eu o ajudei como assessor e ele ficou como coordenador, eu como assessor. E não tinha como ser vice-presidente, ou, desculpe, vice-coordenador, né? Uhum. Porque eu era da mesma associação dele, né, que era da ilha, não podia. Então eu falei, então eu vou ficar como um assessor. O assessor pode. Mas quem vai ser o vice? A gente arranja. Então conseguimos um vice. E um vice que a gente pensou, tem que ser alguém que realmente fale a nossa língua, alguém que tenha amor pela obra, mais do que pela posição em si, mais pelo fato político. Enfim. E conseguimos. E aí avançamos. E de lá para cá, várias coisas aconteceram, né? De maneira que eu continuei na coordenação carioca, fui a vice-coordenador e hoje eu sou coordenador. Então, é uma caminhada longa já. Uhum. É bastante tempo, desde como coordenador da ilha, vice-coordenador da ilha, coordenador da ilha, assessor, vice-coordenador carioca e agora coordenador carioca. Qual é a minha expectativa? A de fazer, cumprir aquela proposta inicial. Quando nós começamos, eu falei, Cristiano, nós temos que mudar isso aqui. Nós temos que fazer com que o DCE Carioca, o Departamento Carioca, seja de fato um departamento que cuide dos meninos e tenha realmente um olhar para o desenvolvimento dos meninos, e não propriamente competitividade, muitas competições, né? E é, muita, muita confusão ali entre lideranças
por conta dessa competitividade. É porque se não tiver um amadurecimento é, para competir, acaba criando confusão. E criaram muita confusão. Acaba criando confusão. Muita confusão entre Se não for rivalidade entre o DCE amadurecido, Fluminense e se Carioca, não for e nós amadurecido. debelamos isso. Acabou. Nós, então, temos, para você ter uma ideia, o meu grande sonho, né? Aquela coisa assim, puxa, não é nem fantasia, pode dizer porque é uma proposta muito interessante, é a gente seguir para Goiás no nas Olimpíadas Internacional, não. Unier. Olimpíada Nacional de Inverno, que é a Unier, em Goiás. Então, a nossa proposta é alugar um avião, colocar a insígnia dos embaixadores do rei nesse avião e seguir juntos, cariocas e fluminenses, para Goiás. Inclusive até o agasalho igual. A única coisa que muda é o logo, né? No caso, o logo desse Carioca e desse Fluminense. Foi uma proposta aceita pelo coordenador fluminense. E a gente está agora em busca de patrocinadores. Você que está ouvindo aí, patrocinadores, para que a gente possa conduzir esse sonho, né? Realizar, que é levar essa caravana Carioca Fluminense no avião. Tá? Só para ter uma ideia. O aluguel, eu não sei, mas para colocar insígnia é R$ 3.500. Só insígnia. Não é tão caro. Não. Colocar o insígnia no avião e ter isso marcado. É histórico. Né? Muito bom mesmo. Bom, vai ser um marco na história dos embaixadores do rei no Brasil. Sim. Aí a gente já tem um reconhecimento estadual, né? Já tem. Com menção honrosa, com o reconhecimento da organização. Então, agora imagina isso, imagina as mídias, né? Ali com a câmera voltada àquela aeronave com a insígnia embaixadores do rei, sem eles saberem exatamente o que se trata, mas entender que é uma organização missionária que cuida realmente dos meninos. Organização missionária. E esse aqui não se pode perder esse foco, né? Porque competições esportivas, principalmente, vêm apenas para agregar nessa construção do menino, porque o esporte é importante. Sim, sim. Né? Mas não é o foco é fazer missões, é alcançar outros novos meninos para trazer para a embaixada, apresentar Cristo para eles. Aliás, a nossa um dos elementos da nossa insígnia, que é a coroa. A coroa tem 5 pontas. E essas 5 pontas são os nossos 5 ideais. Então, dos 5 ideais, eu gosto de usar a palavra somem. Somem, para que eles memorizem. Somem. Então, nessas letras que fazem a palavra somem, né, a gente tem 2 M's. Um deles é missões. É um dos 5 propósitos nossos. Missão. Então, missões. Isso. Aí você hoje é coordenador e também seminarista. Se forma esse ano, né? Esse ano. Isso daí já é uma outra história. Então né? vamos nessa história aí de seminarista. Como é que é isso? Você acordou um dia de manhã e foi. Vou para o seminário. E aí? Vou virar pastor. Foi algo assim fantástico. Na época em que eu tinha meus 17, 18 anos, nessa época de juventude, a gente fazia muita programação de ar livre, ao ar livre. E eu lembro lá onde eu morava, que era no Monjolo, a gente estava fazendo uma programação dessa. E eu lembro que me pediram para conduzir, e eu era ali, obviamente, de paletó e gravata, com a Bíblia embaixo do braço, capa preta, né? A Bíblia embaixo do braço. Eu era o pastorzinho. Então eu era chamado de pastor, 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 pastor. E aí ficou essa coisa de pastorzinho. Então, geralmente é aquele menino que se destaca, né? No trabalho, que anda alinhado ali. Ele termina sendo. Na época era assim, né? Então, o pastorzinho. E é interessante que hoje eu vejo alguns meninos, uma dessas competições que eu prezo, que são as competições bíblicas, né? As competições bíblicas é pregador do evangelho. É o pregador mirim, dão outros títulos, mas eu gosto de falar pregador do evangelho. Pregador do evangelho em 3 faixas etárias, né? Junior, juvenil, o adolescente juvenil, não importa, mas são pregadores. E alguns que eu vejo, a gente vê o perfil
daquele menino fala assim, esse aqui não tem como fugir, não tem jeito, né? Então, eu era mais ou menos isso na época. Eu não participava das competições, mas eu pregava de fato em ar livre. E minha primeira pregação não teve uma conversão, mas foi fantástico. Eu tinha 18 anos e preguei onde? Na igreja que eu estou hoje, no Jardim Guanabara. E estava no início ainda, com obra e tudo, era o pastor Antonino, e eu fui convidado por uma pregação de jovens. E eu fui pregar. Eu preguei. E foi uma pregação escatológica, algo sombrio, um negócio meio tenebroso. E quem estava lá? O fim do mundo. Fim do mundo. E eu falei sobre um tal de botão vermelho. Eu falei sobre coisas drásticas. E quem era a pessoa que estava lá, que apareceu do nada, porque era eu que estava pregando? Minha mãe. E minha mãe era de onde? Candomblé nessa época. Então minha mãe falou que depois daquele, ela saiu dali, naquela mensagem, ela não esqueceu do botão vermelho, que eu falei do fim do mundo. E que aquilo ia ser drástico para ela. E ela não parou de pensar nisso. Ela foi no domingo seguinte, levantou a mão do nada e disse que queria se converter. Então a conversão dela falou para mim. Foi dessa mensagem aí. Então isso marcou a minha vida, né? E ao longo de muitos anos eu vinha lutando, porque eu sempre cria que o chamado não era só para mim, era para minha família. Isso era um bloqueio. Até que um belo dia eu estava lá eu estava na programação da embaixada no Sítio do Sossego, no nosso quartel-general, e aquela manhã da decisão, que é a quinta-feira manhã da semana, em uma dessas semanas do nosso acampamento, e nosso acampamento ele funciona com 4 semanas de janeiro, e as 4 semanas de janeiro levam pelo menos 450 a 460 meninos, em média. E eu estava ali, mas eu não tinha ninguém, eu estava sem a minha embaixada em 2023. O que eu estava fazendo ali? Sem ninguém, sozinho. E aquilo me entristecia muito, porque eu vinha de uma dificuldade em que eu estava fora da embaixada e eu não conseguia continuar ali. Meu filho não estava mais na igreja e eu estava muito triste. Mas eu fui lá assim mesmo. E quando pediram para apresentar, eu tinha a minha ficha, Jardim Guanabara, e perguntaram, Jardim Guanabara. E eu pediram para ficar de pé. Eu fiquei em pé e falei, Conselheiro Djalma Souza, Embaixada Pastor Marcos Neves, Igreja Batista Jardim Guanabara. Aí começaram a aplaudir. Eu não entendi nada. Começaram a aplaudir, gritando. Oh, mito, mito, mito. Eu? Que história é essa? De onde saiu isso? Eu sentei sem saber. Aí falaram assim para mim, conselheiro, eles falam isso quando alguém vem sozinho. Tem coragem de se levantar e falar sozinho. Então, por isso, eles estão batendo pau. Então, aquilo me marcou. Mas então, isso é outra história. O culto ali daquela manhã foi legal e tal, até que eu desci e caminhando eu encontrei um casal muito, muito legal, um casal pastor Agostinho e sua esposa Claudinha. Então, chega ali e fala, pastor, e tal, eu falei assim, não, Claudinha, não, que é isso, eu não sou pastor. E essa é uma história, eu agora, diante aqui né, vamos lá, ele mesmo, né? Então, o que aconteceu ali é que ela falou assim, ela falou, pastor, como é? Que história é essa? Você não é pastor? Não, não sou pastor. Que Ela mania, achava né? que você era. Lembra? Achava que eu era. E eu falei o quê? Não, não, não sou pastor e tal. Ah, que mania, as pessoas têm mania de chamar de pastor, pastorzinho. Que pastor nada? E fui saindo. E ela para e fala assim, ei, peraí. Ei, quem sabe, né? Isso é um chamado. E acabou, o Djalma nunca mais se levantou depois disso. Né? E eu saí dali fiquei com aquilo na cabeça. Meu, que isso, chamado? Será? Né? E a partir daí eu nunca mais me levantei direito sem ter isso na minha cabeça, né? Assim, cara. Então não tem como sair, não tem como fugir. E aí falei com o meu pastor e ele, mas você com essa idade, quem sabe, faz um mestrado, né? Vai para o Sul, Seminário do Sul. E aí, quando chegou o pastor Wallace... É Abraão, hein? Aí ele chegou e falou assim, não, cara... E pastor de Abraão, será que mandou ele fazer um mestrado? Aí eu falei assim, não, mas será que é? Aí ele falou assim, não, você faz o seguinte, eu vou te levar lá pro Betel. Betel, o que é Betel? O que é Betel? Eu lembrei, né? Ô, Betelista, brincando, Betel? Eu falei, não é possível. Fui ao Betel e fiz uma entrevista de 1h30 com o pastor Neander, que, cara, 1h30, eu não sabia que era uma entrevista, não sabia nada. E ele falou, você fica aqui, né? Depois de 6 meses você me diz algo. Então, quando eu fui na primeira aula, que eu fui na semana seguinte,
Um sábado, na capela, eu, em oração ali, eu caí no chão ali, fiquei sem saber o que estava acontecendo. Quando eu abri os olhos em lágrimas, o irmãozinho com a mão estendida, Deus me colocou aqui para levantar você. E aquilo me marcou muito, e de lá para cá eu nunca mais saí. Estou agora terminando, né, o último módulo nesse semestre, e final de ano vai ter a minha formatura, e é isso. Então, foi assim o meu chamado, e até hoje eu fico, Senhor, será que é isso? E a minha família? E a minha esposa? E minha esposa não se opõe, muito pelo contrário. De lá para cá, muitas mudanças ocorreram na minha família. Meu filho mais velho, eu tenho orgulho de dizer que eu fui um pai ausente, mas que Deus mudou o rumo da história. Meu filho me chamando de pai, coisa que fazia tempo que ele não fazia, não ouvia pai, a palavra pai. Isso me marcou muito. O meu filho também meio que mora comigo, né, Vinícius, aniversário dele essa semana, e o meu filho mais novo ali comigo, e a gente em oração aos domingos, a gente junto à refeição à mesa, coisa que nunca acontecia. Então Deus tem mudado a minha vida, Deus tem transformado o rumo da minha história. Não só como coordenador nessa atividade, mas aqui no ministério. Deus tem me colocado mensagens, né, para eu transmitir, né? Então, eu me sinto realmente muito, muito abençoado. É gratificante toda essa jornada. E agradeço pela Claudinha ter me dado aquela, né, chamada ali, que foi foi o início de tudo. Graças a Deus. E obrigado por vocês terem aparecido dessa forma aí, né? Deus usa, e aquele que tem chamado, Deus vai, penso eu, que ele vai conduzindo de maneira, em até em situações que talvez para nós seja desagradáveis, mas que lá na frente a gente vai entender por que Deus nos fez entrar naquela situação ou passar por aquilo, até para que quando você estiver na posição de pastor e precisar dar um conselho, uma palavra para alguém, você dê com propriedade, porque você passou por aquela situação, né? Então Deus faz isso com aqueles que têm chamado. A gente pode ver isso na vida de Paulo, o apóstolo Paulo. Quer falar de fome? Fala com Paulo. Quer falar de açoite? Fala com Paulo. Naufrágio? Fala com Paulo. Passou por todas, né? Quer falar de perseguição? Fala por Paulo. Quer falar de mordida de cobra? Fala com Paulo. Prisão? Fala com Paulo. Então, verdade. para quê? Porque eu falo com propriedade, né? Porque é muito fácil às vezes, né? Eu digo isso, que eu já estive nessa posição também, e ficava olhando assim, o pastor está falando isso porque ele não tem o problema que eu tenho. Ele não passa o que eu passo. Ele não passa. Não passou. Talvez ele nunca tenha passado, mas ele passou em alguma vez, de alguma maneira, ou de uma forma, e tem a solução ou a indicação da solução para a pessoa, né? Então Deus faz isso, ele usa para poder a pessoa ter propriedade na sua fala, né? Mas, Djalma, e como é que você está lá você falou aí, vai se formar agora, a expectativa, você pensa para frente? Se forma esse ano, em outubro, novembro? Por aí, porque a gente vai ter aí no período o TCC e a formatura. Então, vamos dizer que eu, Isso. sem Terminou pressa esse nenhuma, ano. termino Vai esse entrar ano. 2027, formadinho, Aí bonitinho. vamos àquela coisa do concílio, Isso, aquela... concílio. Eu vou estar lá, eu vou estar lá. Tomara que eu vou estar consiga lá. lembrar de algumas coisas, porque eu tenho uma facilidade incrível. Só não pede para mim ser examinador. Não, tudo bem, não tem problema não. Eu vou logo avançando, que eu tenho uma facilidade muito grande. E isso é uma coisa boa, tá? Eu tenho facilidade em memorizar. Incrível. A facilidade que eu tenho em memorizar. E também tenho a facilidade de esquecer tudo que eu memorizei. Então, já vou logo dizer.
É por aí a coisa. Mas aí Eu tenho facilidades, é né? bom que o examinador, né, ele não cobra do candidato aquilo que ele quer ouvir, mas aquilo que ele precisa, o candidato precisa falar, não é Legal. verdade? E ele pode até, eu vejo o candidato está indo por um caminho que não está entendendo, e ele pode conduzir e voltar às vias para ele se lembrar. Eita, fel. Eu não posso nem dizer que a mula vai falar, porque a mula falou coisas tão. Falou pouco também, não Falou falou? pouco, mas falou tudo Falou que tinha que tudo que. falar. Falou tudo. Como se um incauto daquele não consegue ouvir, então a mula fala. Mas é assim, eu tenho muito que agradecer por esse Isso, período isso aí, te, viu? isso te assim, te deixa preocupado ou tenso, ou meu concílio, quando é que vai ser, como é que vai Tenso com ser. concílio? Não Embora não está consigo. nem marcado, nem sabe Não, quando é será, assim. né? Por quê? Porque o Porque. interessante também, te cortando um pouco aqui, peraí, Uhum. é que tô dando até uma dica já para o teu pastor, né? Opa, Porque o interessante é não passar de 6 meses depois de formado, né? Que ainda está não tudo esquece, né? quentinho aqui, né? Esquece tudo, né? Às vezes o camarada esquece que o rapaz lá, né, que o seminarista se formou e está na hora de, né, formar o É. concílio dele. O camarada esquece, aí vai passar 1 ano, 2 anos, aí depois tem que correr atrás de prospecto, de O livro, é um para manualzinho, concílio, macete. É né? o macetário para ser para Aí concílio. o bom é pegar o camarada ainda fresquinho, né? Não deixa passar dos 6 meses, não, pastor. É. Eu não tenho esse tipo de preocupação, acho que pela idade também, né? São 67 anos, então o que eu já vivi, eu não tenho esse tipo de preocupação. Tanto é que eu estou fazendo hoje, por exemplo, em paralelo, eu estou fazendo um MBA em certificação dupla em Uhum. inteligência artificial, altamente complexo. E terminando o seminário, parece assim, poxa, você é maluco, o que é? Né? Eu Duas já, coisas ao já mesmo tenho, tempo, assim? eu já tenho um MBA, eu não precisava fazer outro. Aham. Mas eu senti necessidade porque eu tenho a minha empresa, né? Eu tenho uma empresa de consultoria, aviação civil, então tenho uma parte de gestão empresarial também aí. Então eu não tenho muito disso. A minha preocupação é, será que eu realmente estou cumprindo aquilo que Deus quer para mim, para minha vida? Tanto que no seminário eu falei assim, eu não tenho pretensão nenhuma em ser pastor presidente. Uhum. Não tenho isso. E aí o coordenador virou para mim e falou assim, se Deus quiser. Pô, aí muda tudo, né? Aí Porque eu não muda, discuto. muda. Uma coisa que eu não faço é discutir. Tanto que eu fui convidado para pastorear, e aquela coisa, você já sabe disso. Uhum. Então, nessa coisa toda de seguir uma caminhada que eu poderia dizer, sim, eu aceito. Eu poderia estar pastoreando uma igreja, mas será que era isso que Deus queria de mim? Provavelmente eu vi que não. Porque eu recebi essa indicação direta. Assim, depois de várias orações, né, vários momentos de oração e tal, eu entendi claramente que não era isso que Deus queria para mim, né? Então, quando será, como será, eu não sei. Mas porque não pertence a mim. Então eu não tenho esse tipo de preocupação, não. Eu estou seguindo. E como disse, eu coloquei aquela insígnia de embaixador, um PIN, que está escrito pastor embaixo. Embaixador do Uhum. rei, pastor. E alguém chegou para mim e me criticou. Por que você está usando isso aí? Você não é pastor? Aí eu falei assim, para você não. Mas para o meu embaixador sim. Porque quando ele me deu, e colocou no meu peito, eu olhei aqui e falei assim, não, tá errado, cara. Você está escrito pastor embaixo. Eu falei, mas eu sou pastor. Você sabe que eu sou seminarista. E ele falou assim, mas para mim é. Então, se ele disse para mim é, então é. Então, o que é ser pastor se não é o cuidar, Uhum. não é? Não é aquele que acolhe, aquele que ensina, aquele que lidera, aquele que conduz um rebanho, né? Que conduz um rebanho, né? E conduz, claro, e conduz para o aprisco, não conduz para o precipício, né? Isso. Então, isso para mim é ser pastor. Então, se é isso, então, para ele, eu sou pastor. E é claro que eu continuo dizendo, sou um seminarista, eu estou seminarista. Para ele, eu sou pastor. Então, o que é ser pastor? Para mim, pastor é isso. Agora, pastor presidente e tal, não, aí não, Isso não aí sei, já não é sei. outro, Não já sei. é Ah, outra, são outras outras esferas. subidas, né? Eu não sei. É. Mas aí você disse aí, você trabalha na área da consultoria, na área de aviação. Sim. Qual é essa profissão aí que você exerce? Eu tenho uma empresa de consultoria em aviação civil,
em vários cenários. Por exemplo, você quer é, é, construir, né, um cenário novo na aviação civil, ou até mesmo ter uma empresa, por exemplo, trabalhando numa empresa de táxi aéreo, uma empresa nova. Empresa nova, vamos ser um dos stakeholders, sou eu mesmo, dentro da área de segurança operacional. Então eu tenho várias vertentes aí. Eu sou auditor em segurança operacional de voo também, né? Então eu tenho especialidade na área de performance, engenharia de performance, parte de engenharia aeronáutica, né, voltada à performance. Eu tenho expertise na área de combustível, então toda a parte de gestão de combustível e aviação, e já fui consultor, né, consultor que foi, sou consultor da IATA, que é International Aviation, né, Associação Internacional de Aviação Civil, né, transportadoras aéreas, e tem também consultoria na área de organização civil, né, de aviação civil internacional, que é a ICAO, ou OACI, né. Então já trabalhei nesse cenário aí de mitigação de CO2 também. É, então tem muitas áreas. Então resolvi criar a empresa, né? Essa empresa de consultoria e aviação civil para atender a todas essas demandas. Uhum. Hoje, por exemplo, eu tenho a área de petróleo também, que é das plataformas, numa porção de treinamento, que é treinamento de artigos perigosos. Artigos perigosos são transportados por via aérea. Agora eu entrei também no modal terrestre. Então, eu ofereço treinamentos para essas empresas. Hoje eu tenho contratos aqui com empresas de grande porte, tem até na Rio Galeão também, né, que está conosco. Mas então eu tenho os consultores que prestam serviço. Então, eu tenho uma carteira de clientes e consultores então, dentro dessa empresa. A minha empresa é a PEC Brasil Consulting. Como é que é o nome da empresa? A PEC Brasil. A PEC A Brasil. Aircraft Performance Engineering Consulting. A PEC Brasil Consulting. É, gestão, também gestão empresarial, né? Então, também atuo nessa área aí, Que por causa maravilha. dos MBAs aí, né? Essa partezinha aí, quase ninguém sabia não. Ou É, ninguém sabia não, né? eu Só acho mesmo quem pouco. trabalha contigo mesmo. Né? Porque eu não costumo falar muito não disso não, mas hoje, por exemplo, eu dei aula de formação de instrutores de rota para Sideral Airlines. Sideral é uma empresa aérea, Uhum. tá? Começou com carga no Brasil, hoje tem também charter, que é justamente aqui eu tenho a proposta de alugar o avião, já que eu estou com eles lá, né? Ah, Ou é um isso. patrocíniozinho aí e tal, né? Então, estou com eles desde 2017. Então você está com bastante empresa aí na Tem, carteira aí, né? só não tem dinheiro, mas empresa tem. É porque eu não tenho olho grande, sabe? Então, desde Uhum. que eu vim de Angola, eu ganhei muito, muito E o dinheiro. que você foi fazer em Angola? Angola eu fui como consultor. Eu entrei como consultor de treinamento, eu trabalhava na Varig como consultor de treinamento, 35 anos de Varig. E na época eu fui gestor ali, trabalhando na gestão dessa área de lazer, que chamam de área de lazer aqui na Ilha do Governador. Uhum. Não é a área de lazer, é uma área de simuladores. Tem lá o simulador que eu inaugurei até hoje, do É. Boeing 737. E eu dou aula desse avião todo. Lá Eu dou dentro. aula desse avião todinho. Dou aula todo o avião para os pilotos, performance, balanceamento, carregamento e mais todos os sistemas dele. Então, os instrutores que eu dei, para quem eu dei aula hoje, voam 737 clássico e os Next Generation. Então, eu dei aula para eles como instrutores de rota. Uhum. Eles são instrutores que fazem a instrução em rota dos pilotos novos. Então, dei instrução de rota, examinador credenciado ANAC, eu dou aula para eles todos. Né? Uhum. Então, é por aí a coisa. Então, quando eu fui para Angola, eu pedi demissão da Varig na época. Saí, fui para lá como consultor, fiquei durante um período como consultor de treino. Depois Uhum. eu desenvolvi um trabalho lá que era para a refundação da empresa. Refundei a empresa em 2009 e a partir daí eu fui e montei a estrutura toda de engenharia de operações, montei a estrutura toda de eficiência de combustível e passei a ocupar 8 cenários diferentes, inclusive assessor direto do presidente do conselho de administração, CEO, né, da empresa. E terminei entrando como pessoa grata, né, digamos assim, do partido deles lá, o MPLA, era amigo do partido, e fiz parte de um conselho, terminei entrando como servidor público. Então fiquei como servidor público em Angola. Na época eu não podia, cara, expatriado. Ah, Mas eu consegui galgar essa posição. Era amigo do presidente, amigo do amigo, e da família toda real, né? Então, frequentava a casa deles, todos. Como eu disse, eu tinha portas abertas e muito dinheiro. Quando eu vim em 2017, eu abri mão de tudo isso, porque ou isso,
ou a minha família. Preservei a minha família, graças a Deus. Que bênção, né? Nós É. conversamos aqui com o meu amigo internacional, Oh, meu Deus do céu. viu? Já teve em Angola, Já tive em vários então, lugares mesmo. É verdade. internacional. Isso é Eu verdade. também sou internacional, já estive no Paraguai. Oh, meu Deus. Então, somos amigos internacionais. É isso. Então, Djalma Souza, seminarista, coordenador do Descer Carioca, contou um pouco aí da sua experiência, um pouco da sua vida, É verdade. na sua carreira cristã, como conselheiro e na área profissional aí. Djalma, foi um prazerzão te receber aqui no nosso Mesa de Crente. Se você está gostando, gostou do nosso bate-papo, Mesa de Crente tem por objetivo fazer um podcast diferente, onde é apresentado o nosso convidado de dentro para fora. E Djalma que passou pelo nosso Mesa de Crente. Djalma, fala alguma coisa aí para os nossos ouvintes. É, uma coisa que eu tenho que falar, eu não poderia deixar de falar, né? Da minha história, o que marcou agora, a última palavra com relação à experiência que eu tive fora do país, é que eu tive acesso a portas que eu nunca tinha entrado antes. 35 anos de Varig, eu era instrutor na Varig e viajei por vários lugares do mundo. Conheci o mundo através da empresa, a empresa de aviação. Eu geralmente ia à frente do avião, quando a empresa comprava o avião, eu ia à frente. Eu dava instrução e o Uhum. avião chegava lá. Então eu sempre estava viajando, viajava de primeira classe, muito bem recebido, tinha uma boa vida. Mas quando eu fui para Angola, eu construí um cenário totalmente novo e tinha uma vida que eu nunca imaginei. E eu ganhava um salário assim, que não dá nem para falar aqui, não dá para mencionar. Tá? E a oferta que eu recebi para continuar é algo assim que não dá para calcular também, tá? Por mês. Um salário que não dá para a gente conversar aqui. Então, era algo que, para qualquer um, loucura o que eu fiz, porque eu abri mão de tudo isso. Então, o que eu tenho a dizer para você que está me ouvindo é o seguinte: dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo. Eu lembro que uma vez eu estava no terraço de um prédio que eu praticamente construí para compor, né, toda a estrutura. Tinha as guest houses e Uhum. eu quebrei 13 guest houses, então eu tinha um poder muito grande no país, né, uma renovação, eu refundei a empresa, né, fiz os aviões voar, os aviões parados, os aviões foram para a Europa, então muita vitória aí nessa época, mas digo para vocês o seguinte, que eu estava no terraço, num dia sozinho, olhando para o céu, comendo uma lagosta, tomando um bom vinho, um chocolate blanc que eu tinha pedido para trazer da África do Sul, comendo aquela lagosta e tal. Tinha um cubano assim, tal, que foi ofertado pelo pessoal do general cubano, né, um baita de um charuto. E eu achava aquilo ali estava tão bom, mas tão bom, tão agradável. Eu era o síndico daquilo tudo. Aqui olhava assim, isso aqui é tudo controlado por mim. Quantas pessoas tinham naquele hotel de 32 hóspedes naquele dia? Só eu. Então, quando eu olhei para aquilo, olhei para o céu, lembrei até uma música, né? E alguém agora está orando por você em algum lugar. E eu fiquei pensando, Senhor, não dá para continuar. Então, não tem como. Então eu pensei, de que vale, né, tudo isso? Não é música de Roberto Carlos, né? Se você não está aqui, mas é Mas aquela pode coisa, ter né? colocado de que É, vale tudo isso se se você, você Deus, não está Deus, aqui, né? então, sabe, me senti mal naquela hora. A lagosta ficou atravessada e eu pensei, para que tudo isso? Eu fui 3 vezes à China, fui a Dubai, ganhei do príncipe de Dubai uma estadia por tudo pago em Dubai, uma semana. Fui a Cuba 3 vezes. Então, tinha uma vida nobre ali, bem recebido, carro, tudo meu. E eu não tinha paz. Por quê? Porque a minha família estava se esvaindo, como areia, assim, não conseguia. Então, às vezes, a gente está diante de um cenário como esse, um cenário onde você pensa que está bem, porque você tem uma vida boa, tem dinheiro, tem tudo, mas não tem o mais importante. Então, essa é a minha mensagem para você. Dinheiro não é tudo. Preserve o que há de melhor. Eu
trabalhei demais e ainda trabalho até hoje em prol da minha família, meu bem maior. É isso aí. Djalma, foi um prazerzão receber você aqui no nosso Mesa de Crente, contando um pouco da sua história. Deus continue te abençoando em cada plano, em cada projeto da sua vida. Deus com certeza está abençoando. Se você gostou do nosso bate-papo, quer continuar, se inscreva no nosso canal, @Mesa de Crente, e ative o sininho, deixa lá o seu like para você continuar recebendo novas postagens. Até o próximo. Deus abençoe você. Um abraço a Amém. todos. Obrigado.